Senhor, igreja? Amém. Peço a igreja que coloque seus pés. Vamos apresentar o servo do Senhor para o alimento, aleluia, da noite. Amém? A igreja já louvou, já orou, já louvou, já adorou, mas a palavra é alimento para nossas almas, para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Levante suas mãos para cá e me ajude a abençoar o servo do Senhor para que a unção desça dobrada. Amém? Pai querido e santo, neste momento eu quero pedir perdão se eu falei, se eu pensei, se eu agi de uma maneira, meu Pai, que não chegou de agrado a Ti, meu Deus. Não chegou de agrado a tua narina, Senhor, porque, aleluia, eu fui aqui, meu Pai, chamado e convidado para apresentar o teu filho, Pai. Eu preciso da tua permissão, meu amado Pai querido, para poder, meu Pai, levar meus olhos aos montes, de onde vem, meu Pai, a luz, Deus amado, o socorro, a providência, de onde vem, meu Pai, tudo que nós precisamos, Deus. E nós queremos neste momento, Pai, pedir a Ti, Senhor, meu Deus amado, Pai querido, Pai santo, que o Senhor, meu Pai, aleluia, possa neste momento, Deus, alimentar mais o coração do teu servo, possa mais, aleluia, meu Deus amado, Pai querido, Pai santo, ó Deus, meu Pai, aleluia, trazer, meu Pai, sobre ele, meu Pai, ó Deus, meu Pai, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento maior agora, através do Senhor Espírito, na palavra do Senhor. A palavra é alimento para a tua igreja. A tua igreja precisa ser alimentada nessa noite. E eu creio, Senhor, que ele já está com a palavra aqui, meu Pai. Mas o teu Santo Espírito vai usar ele, meu Pai, pelo profundo, oculto e escondido, para que a igreja saia aqui, meu Pai, abençoada. Que ela saia aqui, meu Pai, nos regozijando, meu Pai, da presença do Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, também já te peço, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, sobre a família dele, meu Pai, aleluia, porque a tua palavra diz, meu Pai, que o obreiro é digno do seu salário, e ele é obreiro do Senhor, e o salário, meu Pai amado, para aquele Pai Santo dele agora, meu Pai, eu creio que é as tuas bênçãos também, em nome de Jesus. E a igreja diz: Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Como diz o louvor, tem coisa boa chegando. Glórias a Deus. As nossas irmãs aqui que deram testemunho, a nossa irmã Mara passou pela mesma situação do que a nossa irmã contou. Eu já trabalhei também no local que eu ganhava R$10 por final de semana. Depois a minha vida melhorou, passei para o emprego para ganhar R$180. E desses 180 eu gastava 150 na faculdade, que era a minha parte na época, e me sobrava 30 para comprar roupa, para comprar lanche, para comer, para pagar xerox na faculdade. E para a honra e glória do Senhor, hoje Ele me colocou como diretor de uma escola, porque Deus é fiel, irmãos. Deus, Ele honra, e Ele sabe, e Ele cuida do coração de cada um. A luta que nós estamos passando hoje, essa luta não é final. Isso é só um detalhe e ainda vai ter vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu venho externar minha gratidão a Deus por esse momento, para estar aqui nessa noite, trazendo a palavra. Nós sabemos quem é da casa aqui, que todo domingo à noite nosso pastor está aqui trazendo a palavra, mas por motivo de uma cirurgia, hoje ele me incumbiu de estar aqui trazendo a palavra no lugar dele. E eu quero dizer que é uma honra estar aqui trazendo a palavra que está na Bíblia Sagrada do Senhor. E a palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glórias a Deus. Não vou tomar muito tempo, porque hoje está calor aqui na casa. Oh, glórias. E assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Vou lendo para não tomar muito tempo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ela caiu por terra e ouviu uma voz. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, nós bem sabemos que aqui está a palavra que fala sobre Saulo, que em um breve momento depois Deus disse que ele passaria a se chamar Paulo. Glórias a Deus. Que o Senhor venha nessa noite, irmãos, encher essa igreja com a glória dele, que a vizinhança da frente, do lado, de trás, sejam abençoados da mesma forma que nós estamos sendo abençoados, e nós sairemos daqui nessa noite abençoados para a honra e glória do nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem crê no que eu falei agora, dá uma glória a Deus aí. Oh, glórias. Glórias a Deus. Vamos nessa noite, irmãos, fazer uma viagem até o coração de Deus. Oh, glórias. Diz, irmãos, que sempre que eu venho trazer uma palavra, uma saudação, eu sempre gosto de colocar uma história no meio. Só que a história, ela ajuda a pessoa, às vezes, a fixar aquela imagem de Jesus. E todas as vezes, irmão, que Jesus ele ia pregar, quem lê a palavra sabe que muitas vezes ele usava de uma história para as pessoas que estavam ao seu redor captar a mensagem que ele queria passar. Muitas vezes Jesus sentava e ele dizia: um homem tinha 2 filhos, e aí ele continuava a palavra dele. Uma mulher estava varrendo a sua casa, e depois ele continuava a palavra dele. Certo agricultor saiu para plantar, e depois, através das parábolas, ele ia ensinando aquele povo. Glórias a Deus. Um certo homem chamou seus servos e confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos. E aí continuava a história dele. No final ele explicava o que estava acontecendo. Uma história bem contada, irmãos, ela entra na alma da pessoa. Glórias a Deus. Hoje eu venho falar de Saul de Tarshete, que para muitos é conhecido como Saulo de Tarso. Um homem maldoso, um homem que matava cristãos, um homem que perseguia, um homem que ele era estudado, porque ele era advogado, ele sabia o que ele estava falando, ele sabia falar, ele sabia se pronunciar, ele sabia chegar nos lugares, e ele sabia também fazer maldade contra o povo de Deus. Quando tem a palavra aqui que diz que Estevão viu a glória de Deus até ele, quando ele foi apedrejado, Saulo estava lá do lado, autorizando matar Estevão. Glórias a Deus. Mas quem é escolhido para Deus, irmãos, não adianta. Você pode correr, você pode fugir, só que Deus ele vai te buscar, ele vai te pegar. E Saulo era um homem inteligente, ele era advogado, ele era poliglota, falava várias línguas, ele tinha dupla cidadania, ele tinha cidadania hebraica e também tinha cidadania romana. E nós sabemos que os romanos na época oprimiam os judeus. E ele era um homem rico, e ele era um homem também religioso.
Só que aí ele percebeu que apareceu uma outra religião que era chamada de O Caminho. Glórias a Deus. E ele não gostou do que essa religião chamada O Caminho estava pregando, falando de um Deus vivo. Glórias a Deus. E depois, quando se tornou Paulo, ele pegou essa religião chamada O Caminho. Na verdade, hoje é o nosso cristianismo que nós seguimos para a honra e glória do Senhor. Jesus veio até Saulo, e aí nós temos uma situação que nós ficamos se perguntando, né? Mas se no Velho Testamento era Deus que falava, quando entrou o Novo Testamento, Jesus percorria os locais e Jesus passou a ser o Deus Filho. E quando Jesus morre e ele volta, que ele fala que eu estou indo, mas eu estou deixando para vocês o Espírito Santo de Deus. Só, irmãos, que no caso de Saulo, Jesus veio até Saulo. Por quê? Porque era um caso já extremo, já estava acontecendo coisas que Deus não estava se agradando, e o Espírito Santo já estava na terra, porque no capítulo 2 fala que teve o Pentecostes, e tem até aquele louvor lá que eu cantei uma vez, mas não fui muito bem, no dia de Pentecostes, né? De fogo a casa encheu, glória a Deus. E aí vem Jesus até Saulo. E por que vem Jesus e não vem o Espírito Santo? Por que, irmãos? Alguém sabe me dizer? Porque ninguém toca na minha noiva. Glórias a Deus, assim diz o Senhor, e assim diz Jesus: ninguém toca na minha noiva. E Saulo estava matando pessoas inocentes, estava matando mulheres, matando jovens, matando homens. E aí Jesus veio até Saulo e diz: ninguém toca na minha noiva. Aleluia, glórias a Deus. Jesus não aceita, irmãos, que maltratem a sua igreja. Oh, glórias. E Saulo ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Ficou lá na casa de um homem. A glória foi tanta que ele não conseguiu ver mais nada. E ele era um assassino, irmãos, e virou o maior defensor dos crentes. Já pensou? Quantas vezes nós somos igrejas diferentes, irmãos? Nós vemos pessoas trazendo a palavra, nós vemos pessoas lá na porta, nós vemos obreiros levando água para os irmãos, e o passado daquele obreiro, se alguém vai conhecer, fala: meu Deus, quem era esse homem, quem é ele hoje? Glórias a Deus. Nós temos um exemplo lá na porta, um não, 2, né? Porque o meu cunhado, o Tony, lá que é o presbítero Tony, era terrível. O nosso apóstolo Gilberto esteve no Carandiru, quantos anos? 3 anos no Carandiru preso. Imagina naquela época falar que a pessoa era do Carandiru, as pessoas falavam: meu Deus, não vou nem chegar perto. E hoje está aqui, ó, trazendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. O irmão Vasco também não podia nem falar de Deus para aquele homem ali, ó, que ele falava: sai de perto, não fala disso para mim não. Em Romanos, irmãos, capítulo 7, verso 16, vai dizer: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Olha que palavra, irmãos. Muitas vezes nós estamos aqui hoje na casa de Deus, não porque nós queremos não, que se fosse pela nossa vontade, estaríamos em casa vendo o jogo lá, assistindo um jogo, comendo uma pipoca, brincando. Mas nós estamos onde? Na casa do Senhor, para se alimentar, para que nós tenhamos uma semana abençoada. E essa palavra aqui não tem mentira nenhuma. Não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. É lógico que nós não odiamos ir para a casa do Senhor, nós adoramos na casa do Senhor. Só que quem está sempre na igreja, muitas vezes é entendido você acordar de manhã e falar: nossa, eu tenho que ir para o culto agora. Vai acontecer. Hoje de manhã eu estava aqui, nós estávamos aqui em 5, né, missionário? E eu falei: vou preparar a palavra para tarde. Não preparei nada, irmãos. Eu fiquei ali no fundo tentando preparar a palavra, mas eu queria ouvir o que ele estava falando aqui. Quer dizer, não preparei nem uma palavra. E nós agradamos ao Senhor, irmão, quando nós fazemos esse querer do Senhor. Não o que você deseja, mas
se faça o que não deseja, admito que a lei é boa. Glórias a Deus. Mas saiba que valerá a pena, irmãos. Toda essa nossa luta valerá a pena. Então o Senhor chamou em Damasco um homem chamado Ananias. E quando o Senhor chama Ananias e diz: vai até um homem lá, você vai impor a mão sobre ele, e ele vai ser um homem de Deus. E Ananias falou assim, eu imagino, né? Opa, pode mandar que eu vou, Senhor. Vai lá, o nome dele é Saulo. Opa, peraí. Mas Saulo não, Deus. Tem tanto homem que eu posso ir lá impor as mãos. Você manda ele colocar logo a mão em Saulo. Imagina o coração, porque ele já sabia do passado de Saulo, que era um homem que matava cristãos. Ananias pensou: eu vou chegar, vou ser o primeiro a ser morto. Vai até ele e põe a mão para voltar a ver. Quem? Saulo? O perseguidor? O assassino? E o Senhor diz: vá, esse homem é meu escolhido. Glória a Deus, oh glórias, para levar o meu nome perante os gentios e ao povo de Israel. Vou ler até aqui no verso 17, irmãos. Enquanto Pedro estava... Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou suas forças. Glórias a Deus. E as escamas caíram dos olhos de Saulo. Irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas que têm escamas nos olhos? Pessoas que você vai nos lugares, vai ter pessoa que só reclama. Nada para aquela pessoa tá bom, nada presta, nada para ela funciona, nada para ela faz a vida dela ser feliz. E fica sempre naquela coisa do se eu conseguir um emprego melhor, eu vou ser feliz. Se a partir de amanhã esse patrão meu for mandado embora, eu vou ser feliz. Se a partir de amanhã Deus me der um carro zero, aí sim eu vou ser feliz. Se a partir de amanhã meu apartamento aparecer, eu vou ser feliz. E às vezes a pessoa perde 30 anos, 40 anos só vivendo do si. E às vezes esse si não é o que Deus quer para as pessoas. Tem muitos crentes que chegam numa igreja, às vezes pedindo por uma saúde, às vezes pedindo por um emprego, às vezes pedindo por um casamento, às vezes pedindo por uma porta, uma coisa, algo que está no coração dele. E quando Deus dá, ele sai da igreja. Quer dizer, Deus não é remédio, irmãos. Deus é o pão. É o pão da vida, que nós necessitamos dele todos os dias. Glórias a Deus. Olha o que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Olha o que Deus já fez por nós. Glórias a Deus. Veja a sua vida hoje. Veja de onde já Deus te tirou. Glórias a Deus. Nós temos bênçãos para contar. Muitas bênçãos para contar. Mas às vezes o nosso foco é o problema. O ser humano, ele é assim. Foca no problema. Quando era criança não podia ver um cimento lisinho, que já queria correr lá e escrever o nome no cimento. Quem é mais antiga gostava de escrever o nome no cimento, né? Hoje em dia não tem mais isso. Só que na vida nossa real, muitas vezes nós escrevemos os problemas no cimento e as bênçãos na areia. Veio o primeiro vento, esqueceu da bênção, mas o problema está lá no cimento. E você fica naquele problema, remoendo aquele problema por 5, 10 anos, 15 anos, e você fala: eu já estou liberto desse problema. Mas a primeira briga às vezes que você tem, você volta lá onde está escrito no cimento lá, e lembra daquela coisa que não te agradou. Glórias a Deus. Vamos inverter, irmãos. Vamos escrever nossas bênçãos no cimento, na tábua do nosso coração, e os problemas deixa na areia, porque o problema, ele é passageiro. Glória a Deus. Saulo, irmãos, depois que Ananias chegou até Saulo, ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a pregar nas sinagogas que
que Jesus é Filho de Deus. Oh, glórias! E o povo questionando: mas não é esse que matava o povo de Deus? Mas não é esse que era o assassino de crianças? Não é esse que matava mulheres? Escuta, irmãos, apontar os dedos, nós vamos ver muita gente apontando dedos, mas o que importa, irmãos, é o Deus que nós servimos. Glórias a Deus. Muitas vezes vão falar para você: mas não é esse que vivia cheirando na biqueira e agora está aí na casa do Senhor? Não é esse que vivia fumando maconha e agora está na casa do Senhor? Não é esse que só vivia à base de pinga e agora está na casa do Senhor? É esse mesmo. Glória a Deus, porque Deus, ele tem o poder de restaurar, irmãos. Não é esse que vivia traindo a família e agora está na casa do Senhor? É esse mesmo. Não é esse que só vivia roubando e agora é um servo do Senhor? É esse mesmo. Quem não tem a visão espiritual, irmãos, vai sempre questionar. Agora, quem passa pela transformação de Deus, esse vai entender. Muitas vezes alguém vai passar, olhar na porta, ver o irmão, às vezes até ver o irmão Eric lá, e falar: o que aquele cara está fazendo ali na porta? É que ele não tem o olhar espiritual, ele não sabe o que Deus é capaz de fazer. Glórias a Deus. Aí cai uma pessoa na cama no hospital: pastor, vem aqui orar. Infelizmente, às vezes é assim, irmãos. Não é esse que só falava mal de crente e agora está dentro da igreja? É esse mesmo. Deus, ele pode fazer isso. Glórias a Deus. E Saulo, irmãos, se fortalecia cada vez mais, pregando a palavra do Senhor. E quiseram matar Saulo. E quando foram para matá-lo, o pessoal ficou sabendo. E alguns judeus que já tinham recebido o Espírito Santo se reuniram e colocaram Saulo dentro de um cesto e desceram esse cesto por uma abertura de uma muralha e falou para ele: vai para Jerusalém. Lá ele encontrou um homem chamado Barnabé, já estou dando mais esticado na palavra, e Barnabé explicou a visão que Saulo teve e quem agora era o novo Saulo, não era mais o Saulo antigo. Glórias a Deus. E olha como ele já pregava com coragem, ele sabia falar da palavra do Senhor, e a igreja só crescia, e a igreja se edificava, e eles estavam vivendo o temor do Senhor. Glórias a Deus. Receba essa palavra essa noite, irmãos. Você é um investimento de Deus a longo prazo. Glórias a Deus. Você não é um investimento perdido. Você é algo que Deus vai depositar em você, a confiança dele, e ele vai te honrar, não para a glória nossa, mas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Oh, glórias. Há uns dias atrás, irmãos, eu recebi uma criança na minha sala, que ele não estava indo para a escola porque ele estava no farol vendendo bala, e quando aparecia na escola não tomava banho. Ou seja, até os amiguinhos não queriam ficar perto dele. E aí qual é o ânimo para uma criança dessa ter de ir para a escola? Se a diversão para ele às vezes está na rua. E aí veio a professora junto com ele, nós sentamos, conversei com ele, e eu falei: vamos fazer um acordo? Você está vendo essa bola aqui, novinha? Se você a partir de hoje começar a tomar banho, vir para a escola todos os dias, e a semana que vem eu vou lá olhar seu caderno, tá? Você fazer a lição, vir bonitinho, tomar do banho, limpinho, sexta-feira você pode vir aqui que essa bola é sua. O olho do menino brilhou. Falei: meu Deus. Eu pensei, quando era criança, falasse que ia me dar uma bola. Você quer uma bola ou você quer um carro 0 km? A bola. Não precisava mais nada, né, da minha vida. Glórias a Deus. E eu fiquei torcendo mais do que o menino, irmãos. E eu fiquei na segunda, professora, ele veio. Veio na terça, veio. Quando foi na quarta, a professora já foi lá falar comigo: João, não estou entendendo mais nada. Ele agora quer saber, ele quer conseguir ler. Ele está com o cabelinho penteado, roupinha limpa, as mãozinhas todas limpas, fez os amiguinhos já em volta na sala. Oh, glórias! Deus é poderoso, irmão. Glórias a Deus. E quando foi na sexta-feira, ele foi na minha sala. Falei: meu filho, nem se você não viesse eu levaria. E aí dei a bola para ele. Pensa numa alegria daquele menino. Glórias a Deus.
Às vezes a alegria não é o valor, né? Esse é o que você consegue ter naquele momento. Irmãos, quando Joquebede foi mãe de Moisés, ela ficou quietinha. E ela cuidou do filho dela por 3 meses, um filho muito bonito, e ninguém ficou sabendo. E muitas vezes o segredo do milagre, irmãos, é o silêncio. Você faz aquele acordo igual eu fiz com o menininho, ninguém ficou sabendo. Aquilo era uma coisa nossa. E aí que vem o milagre. E às vezes é até bom que ninguém saiba mesmo. Por quê? Porque às vezes se alguém sabe, estraga. Há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2008, 2007, eu e minha esposa vimos um apartamento lá no Emboimirim e estava muito barato. E eu falei para um amigo meu que morava no mesmo condomínio: ó, vou comprar um apartamento aí. E ele tinha amizade com o porteiro, e o porteiro, todos os apartamentos que aparecia num preço melhor, o porteiro mesmo comprava e revendia. Então ele estava lá de porteiro, mas era só uma isca, né, para ele poder pegar. E aí esse colega meu foi e falou pro porteiro: ó, amigo meu vai comprar um apartamento ali, ó, olha, baratinho. Ou seja, no outro dia eu perdi a compra, irmãos. Por quê? Porque foi abrir a boca, né? Igual a história do pai que levou o menininho para pescar, né? Pescaram 200 peixes, quando voltou o pai falou: tá vendo? Ele: papai, mas vai morrer todos. Por que vai morrer? Porque abriu a boca, né? Se o peixe não tivesse aberto a boca, estava no rio até agora nadando. Mas vamos confiar em Jesus, irmãos. Não vamos fazer dele um remédio, igual eu já falei. Vamos fazer do nosso Senhor o pão de cada dia. Glórias a Deus. Deus nunca vai te escolher porque você é bom, não, tá? Porque nós não somos bons. Se é bom em pouquíssima coisa ou quase nada, em nada, né? Jacó era um trapaceiro, Deus escolheu. Pedro era muito nervoso, mas Deus escolheu. Davi foi infiel, mas Deus escolheu. Noé se embriagou, mas Deus confiou a arca na mão de Noé. Glórias a Deus. Jonas desobedeceu a Deus, mas Deus buscou lá de dentro do grande peixe. Paulo era um assassino, mas Deus buscou Saulo e transformou ele em Paulo. Gideão estava inseguro, Marta estava angustiada, Tomé era incrédulo, mas foi lá e viu os escudos na mão de Deus, de Jesus. Sara era impaciente. Abraão: mas nós não temos mais idade para ser pai e mãe. Olha só, olha a nossa idade. Já vai, dorme aí na sua concubina e já faz um filho, porque eu não vou conseguir dar um filho. E no final, ela foi mãe, né? Moisés era gago, e mesmo assim Deus falou: vai lá e tira aquele povo do Egito. Glórias a Deus. Abraão era muito velho, mas ainda assim foi pai. Oh, glórias. Lázaro estava morto, mas Jesus foi lá e falou: Lázaro, sai para fora. Oh, glórias. Glórias a Deus. Deus não escolhe ninguém, irmãos, pela qualidade. É Ele quem qualifica. Oh, glórias. Deus pode te qualificar. Te qualificar não, mas se qualificar Ele pode. Oh, glórias. Glórias a Deus. O que seus olhos não viram agora, Deus já viu para você lá na frente. Aleluia. Glórias a Deus. Esse choro que você está passando hoje, Deus ele vai transformar em riso. Glórias a Deus. Você ainda vai falar assim: vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena servir esse Deus. Glórias a Deus. O Deus de Saulo que virou Paulo é o mesmo Deus que está aqui na comunidade cristã Terra Santa nessa noite. Oh, glórias. Pedro e João foram ver Saulo pregar e se apavoraram. Falaram: meu Deus, olha aquele homem pregando. Às vezes não é pela aparência, porque Paulo disse que tinha 1,50 m, ele era calvo e tinha uma perna torta. Mas o poder dele era tanto que quando Pedro e João viram, falou: meu Deus, olha só, ele sabe pregar a palavra, nós somos pescadores. Só que Pedro não sabia que ele já era pescador de almas. Oh, glórias. Mas Deus usa cada um de uma forma, irmãos. Glórias a Deus. Às vezes nós vemos aqui na igreja, nós temos pregadores da casa aqui que sabem pregar a palavra. Nós temos pessoas aqui que cuidam da porta como ninguém e recebem as pessoas com uma educação tremenda. Nós temos mulheres aqui que limpam essa igreja, que fica brilhando.
Glórias a Deus. Nós temos levitas nessa casa aqui, que a hora que ele louva, o louvor chega às narinas de Deus. Oh, glórias. Nós temos pessoas aqui que quando começam a orar, o chão treme. Glórias a Deus. Mas a glória é de Deus, a glória não é nossa, irmãos. Glórias a Deus, mas Deus nos dá os dons, mas o poder é somente dele. Glórias a Deus. Temos algo em comum, irmãos. Mesmo com nossas diferenças aqui nessa noite, nós temos algo em comum. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Glórias a Deus. Profetizo em nome de Jesus que os irmãos dessa casa que vão ser muito usados aqui ainda. Oh, glória! Valentes de Davi vai receber membros. Mulheres guerreiras vai receber membros. Louvor vai receber membros. Grupo Ministério Aba. Oh, glórias! Os jovens vai receber membros. Glórias a Deus. Vamos orar mais, irmãos. Vamos jejuar mais. Vamos ler mais a palavra. Nós não podemos ser um crente, como se diz, macarronada, não. Só no domingo abrir a Bíblia, não. Durante a semana nós também precisamos ler a palavra. Isso outro dia até minha filha me cobrou: papai, você não vai ler a Bíblia, não? Eu falei: toma. É bom para ficar. E a outra não queria nem vir hoje. Eu falei: mas você vai? Claro que vai. Glórias a Deus. Vamos aprender uma coisa, irmãos. Deus nos escolheu e nos tirou daquela sujeira lá do mundo. Oh, glórias! E não existe ninguém tão sujo que Deus não possa limpá-lo. Aleluias! Glórias a Deus! Estavam tão distantes, mas mesmo assim a mão de Deus foi lá e nos buscou. Glórias a Deus! Não existe ninguém tão distante que Deus não possa buscá-lo. Glórias a Deus! Não existe pecado tão entranhado naquela pessoa que Deus não pode ir lá e tirar aquele pecado daquela pessoa. Oh, glórias! Glórias a Deus! Irmãos, vamos aprender uma coisa: tudo falta quando Jesus falta. Se faltar Jesus na nossa vida, irmãos, pode ter certeza que muitas coisas começarão a faltar. É como se fosse uma goteira dentro de um barco. Ah, mas uma goteira não muda nada. Muda porque a goteira ela vai acumulando, né? Da mesma forma é o pecado na nossa vida, irmão. Pinga uma goteirinha do pecado na nossa vida. Ah, mas isso aqui não é nada. Na outra semana pinga outro pecado. Na outra semana pinga outro. E na outra semana fala: não vou mais para a igreja não. Na outra semana fala: nossa, bateu uma canseira agora, não vai dar para ir não. E na outra semana é como se fosse você pegar, tirar um carvão de dentro de uma fogueira, coloca ela ali do lado, o carvão vai perdendo o brilho, vai perdendo o brilho, vai perdendo o brilho, e quando vai ver, o carvão se apagou. Glórias a Deus. Vamos marchar juntos, irmãos. Vamos colocar esse nome aqui no nosso peito, Comunidade Cristã Terra Santa, e vamos marchar juntos, porque o nosso objetivo tem que ser um só, que é chegar ao reino de Deus e sentar na mesa junto ao seio de Abraão. Oh, glórias! Um dia estaremos frente a frente com Jesus. Meu Deus do céu! E aí, o que nós vamos falar? Glórias a Deus! Que nós sejamos Paulo e não Saulo. Oh, glórias! Pedro foi transformado, irmãos. Glórias a Deus! De pescador de peixes para pescador de almas. Oh, glórias! E qual que é a diferença de pescar peixe e pescar almas? Glórias a Deus! Quem pesca peixes, ele tira da vida e traz para a morte. E quem pesca almas, ele tira da morte e traz para a vida. Oh, glória! Glórias a Deus! Receba a vida nessa noite, irmão. Oh, glória! Nessa noite vamos sair dessa casa aqui com a certeza, irmão, com essa palavra dentro do nosso coração, que nós servimos um Deus que para Ele não tem problema. É nós que muitas vezes criamos os problemas e achamos que Deus ainda é obrigado a ir lá e resolver. Mas vamos confiar, porque a resposta ela vem. É Deus quem nos escolheu. Muitos aqui poderiam estar no mundo igual estava 10, 20, 30 anos atrás, mas Deus trouxe para cá. Oh, glórias!
Não estamos aqui por méritos, irmãos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Aleluias. Vamos orar, vamos entregar nossa vida para o Senhor, irmãos. Então essa era a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos essa noite. Eu peço que os irmãos se levantem, vamos orar e vamos pedir para que Deus venha nos abençoar grandemente. Oh, glórias. Irmãos, vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer por essa noite. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em concordância, pedindo permissão para entrar na sua presença, meu Pai. Nós te agradecemos por esse momento especial que estamos aqui na sua casa, meu Pai. Pedimos perdão porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. Mas pedimos nessa noite que a sua misericórdia venha através do Espírito Santo em nossos corações, meu Pai. Estamos aqui para aprender, meu Pai, que assim como o Senhor foi com Saulo, meu Pai, o Senhor venha através das nossas vidas, meu Pai. Venha nos transformar, venha nos recuperar, meu Pai. Venha fazer de nós pescadores de almas, assim como o Senhor fez com Pedro, Senhor. E que nós possamos, meu Pai, trazer membros para a nossa casa, meu Pai. Mostrar que o amor de Deus vale a pena, meu Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor que nós podemos e nós devemos te seguir, meu Pai, com alegria, Senhor, e que nós estamos na sua casa para te servir, meu Pai. O Senhor venha nos diminuir a cada vez mais, Senhor, para que o Espírito Santo possa crescer em nossos corações, meu Pai, e nós saímos dessa noite aqui, meu Pai, renovados pela sua palavra, meu Pai, e estamos aqui para te agradecer, meu Pai, porque em nenhum momento o Senhor deixou faltar nada em nossa casa, em nossa vida, meu Pai. Peço que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estiveram nessa casa nessa noite, meu Pai. Abençoe as famílias que entraram, meu Pai. Abençoe esses jovens, Senhor. Abençoe, meu Pai, todos que entraram aqui pedindo uma cura, meu Pai, pedindo a parte de um emprego, que o Senhor venha realizar esse desejo no coração deles, meu Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço que os irmãos, oh, glórias. Glória a Deus. Geração eleita, mais um louvor. Depois a gente finaliza então. Irmãos, agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, amém?